Reverendo William. Pode pegar aí que não vou ter. Graças e paz a todos. Estive falando ontem e hoje pela manhã, né, que era aquele culto agradecer o convite do pastor Djalma, ter a coragem de me convidar, né, para estar aqui comemorando junto com vocês esses 19 anos de organização da igreja. E ontem eu falei a respeito de algumas coisas. Quem estava aqui ontem, levante a mão. Bom, meu. O que eu falei ontem mesmo sobre o quê? Igreja entrando no terceiro milênio. Disse que este é o último aniversário que a igreja faz nesse século, nesse milênio, né? E ontem nós falamos sobre a efervescência religiosa, que é um problema que tem afligido a sociedade e atingido a igreja nesse final de milênio, entrando no próximo milênio. Hoje pela manhã eu falei sobre perseguição, também nessa ótica, né, da entrada do milênio. E o que nós vamos comentar nessa noite está em Daniel, e de Daniel capítulo 3. Diz o profeta Daniel, no capítulo 3. Nós lemos até o versículo 7, de 1 ao 7. Daniel capítulo 3. Diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 100 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não o adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aí. Nós conhecemos o resto da história, sabemos, né, que 3 jovens que temiam a Deus não se prostraram perante essa imagem e foram jogados no fornalha, mas nosso interesse hoje vai até aqui. O que eu quero com esse texto? Eu quero mostrar aqui a manipulação de massa que Nabucodonosor fez. Né? Ele praticou aqui a massificação da religião. O que é massificação? É você fazer
com que todo mundo faça aquilo que você quer. Isso é massificação. E esse recurso utilizado por Nabucodonosor, que nessa época era pela força, né, ou você faz ou você morre, ele é muito utilizado hoje em dia no nosso meio e tem prejudicado muito as igrejas, né? E para provar que todos aqui estão massificados, eu vou fazer algumas perguntinhas que quero que me respondam. Respondam mesmo. Se eu chamasse vocês para tomarem um refrigerante, o que vem na cabeça de vocês? Coca-Cola. Se eu falar aqui a número 1, o que vocês lembram? Brahma Chopp. Se eu falar aquela que desce redonda, se eu falar deu duro, estão vendo como a gente está planejado para fazer certas coisas? E se eu for falar, né? Vários slogans que vêm à nossa mente e que nos levam a pensar em alguma coisa, né? Várias. E em 1997, né, durante quase todo o ano, nós ouvimos um grito chamado eu tô maluco! Quem não ouviu nesse grito? Todo mundo, né? Aquilo entrou no nosso ouvido assim de uma maneira que, quando você via, você estava até falando também, né? Isso, tudo, esses slogans que nos fazem lembrar de produtos, essas gírias que saem da nossa boca sem a gente ter vontade, tudo isso é produto do meio de comunicação de massa. Não é? Essa frase, eu tô maluco, surgiu de um cara no baile funk. Ele subiu para dançar lá junto com os caras que estavam dançando, e ele começou a falar isso. E de repente a mídia gostou do negócio, viu que agitou o povo e começou a aparecer isso na televisão, a ponto de que algumas igrejas utilizavam essa frase, só que colocavam no final por Jesus. Eu estou maluco por Jesus. Né? Uma frase que foi dita assim, por acidente, se transformou num slogan nacional. Né? Então, gente, o processo de massificação ele consiste em que os meios de divulgação, de comunicação, divulgarem o assunto até o ponto de fazer que a pessoa fazer qualquer coisa tornar-se um fenômeno coletivo. Por exemplo, um grande exemplo de massificação, o Tiririca. Quem não conhece Tiririca? Esse cara, agora ainda bem que tem uma subida, né? Mas esse cara invadiu a televisão, ganhou uma grana terrível vendendo CD e nem cantor, né? É um palhaço. O cara canta mal, é feio e sem graça, né? E virou um fenômeno. Mamonas Assassinas, né? Que é as músicas mais ridículas. E foi tão massacrado na nossa mente que até eu me pegava cantando as músicas daquela lá. Né? Quando você vê, você estava na rua andando e escutava o cara bater o pezinho, que para, né? Tinha que se controlar para não entrar no ritmo da coisa. E quem é atualmente o maior boneco de manipulação, na mão da mídia, de manipulação de massa? Quem está sendo atualmente? Padre Marcelo. Quem falou? Minha amada esposa. Ela não leu o sermão não, viu? O Padre Marcelo. Né, começou um movimento interessante, mas já virou boneco de mídia. Eu tive fui comprar a revista Veja após o Carnaval só para ver o que estavam fazendo com o pobre do Padre Marcelo, e colocaram o cara ao lado de uma outra pessoa
que também foi envolvida pela mídia, que é uma inocente jovem que acabou sendo envolvida pela procura do mundo, que tem até lá no Evangelho, que é a tal da tiazinha. Né? Compararam o padre Marcelo com a tiazinha. É uma moça que tira a roupa aí para fazer sucesso. E rebaixaram o cara lá embaixo, né? Então o padre Marcelo já está com Xuxa e com não sei quem mais, e já virou motivo de manipulação, né? Ou qualquer lugar você vê como cantando isso hoje, né? Até dentro de boate, em show, você vê cantando isso. Quer dizer, virou boneco na mão da mídia, né? Então, na massificação, todas as pessoas começam a comentar um assunto, a fermentar esse assunto, né, e cria assim um espírito comunitário a respeito do motivo, né, dessa matéria, que no caso os slogans que eu falei para vocês, né, da cerveja e da Coca-Cola e tudo mais. Então, essa é a mídia, ela vê pessoas, né, individuais, mas não como nós cristãos. Aliás, a mídia não vê pessoas individuais como nós cristãos. A mídia olha para todos nós e vê um monte de gente. Não vê lá o Sérgio, a Alice, o Wilson, o Milton, o Edjalma, o William. Não vê. Eles veem uma massa de pessoas. Não? O presidente Collor, por exemplo, na época em que ele foi eleito, qual era o slogan, né? Qual era a frase que eles utilizaram para eleger Fernando Collor de Mello? O caçador de Marajás. Ele foi eleito como o grande caçador de Marajás. A mídia elegeu e a mídia tirou depois, né? Aquele que caçou os Marajás sendo corrupto. Quer dizer, a mídia botou o Collor lá e a mídia tirou. O outro grande exemplo de massificação é o chupa-cabras, né? Ele está no sumidinho, né? Faz tempo que não se fala dele. Mas ele virou até assunto de novela da Rede Globo, né? Teve até uma novela lá que apareceu umas cabras lá meio sem sangue lá. Então, gente, a gente pode ver que a mídia ela tem atingido a nossa cabeça a cada dia, né? Tentando massificar o nosso pensamento, tentando padronizar o pensamento da população. E nós vamos estar passando agora a estudar, fazer 3 considerações sobre a massificação, né? Esse projeto tem dominado as nossas vidas. E a primeira dessas considerações é que a massificação é um instrumento de dominação. Ela domina o nosso interior, né? Uma definição mais prática de massificar seria o seguinte: massificar é orientar ou influenciar o indivíduo por meio de comunicação de massa, roubando-lhe a capacidade de reação. É o que acontece com a Coca-Cola. Às vezes você nem gosta de Coca-Cola, mas chega num bar ou num loja, me dá uma Coca-Cola. Você não chama alguém para tomar um refrigerante, para tomar uma Coca-Cola. Tomar uma Coca. Né? E um dia eu quase briguei com um cara que queria brigar comigo. Uma lanchonete, porque eu falei para ele, esse refrigerante é demais. Eu falei, você só gosta da Coca-Cola porque a mídia falou para você gostar. Não, mas ele é bom. Eu falei, você só acha bom? Por que te falaram isso? Não, mas ele é o melhor que tem. Eu não sei que ele é o melhor que tem, eu também acho. Mas a gente acha isso. Porque eles querem que a gente ache. Que Coca-Cola era um remédio. Vocês sabiam disso? A Coca-Cola, no começo, era um xarope
Já viu remédio ser gostoso? Né? Só Coca-Cola, né? Então, o que era para ser um remédio não deu muito certo, como um remédio virou um refrigerante. E eu nunca vi remédio gostoso até hoje. Como é que Coca-Cola é? Né? Então, esse é o sentido da comunicação em massa, é tentar roubar a nossa capacidade de reação. Esse processo pode criar e desfazer ídolos, eleger ou derrubar políticos, como o presidente Collor, né? Dar importância a algo que não tem importância nenhuma. É um processo que faz a gente pensar aquilo que a gente não quer, se importar com aquilo que a gente não quer. Né? A massificação, a mídia tem poder de fazer a cabeça, né, de milhares de pessoas, e nós não temos como medir o alcance dela nisso. Né? A mídia pode colocar um país inteiro contra uma pessoa, como fez com o presidente Collor. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo, nesse Brasil, que não se arrependeu de ter votado no Collor. E ninguém sabe direito o que aconteceu até hoje. Eles sabem o que falam lá, que ele roubou e tal, mas ninguém sabe como é que foi o esquema. Então, gente, são coisas que a mídia faz para dominar a nossa mente. Dominar. E no terceiro milênio agora, nesse final de século, adentrando para o terceiro milênio, as telecomunicações estão escancarando as portas. Né? TV via satélite, TV a cabo, internet, rádio, tudo isso apareceu muito rápido. Digamos aí, em 50 anos, a evolução foi muito longa, muito rápida. Né? Meu pai me conta, meu pai nasceu em 1950, ele fala que na infância dele não tinha televisão. Era coisa rara você ver alguém com televisão. Hoje é difícil ver alguém que não tem duas. Né? Então, num espaço muito curto de tempo, a mídia tomou conta dos nossos lares. E eu estava pesquisando para fazer estudando esse sermão, eu achei um livro que falava de uma vila no Peru, que ainda não tinha nem luz elétrica e nem água encanada, e já tinha televisão que funcionava a bateria. Quer dizer, os caras não tinham nada e já tinha lá televisão. E para quem não sabe, por exemplo, a Copel do Paraná, ela tem se preparado já há algum tempo para entrar no ramo de telecomunicações. Né? O Sérgio deve saber mais do que a gente isso, né? Ficou quietinho, não falou nada. Toda a rede elétrica da Copel tem fibra ótica. E agora, recentemente, a Copel comprou uma empresa de telefonia de Londrina chamada Sercontel. E dentro de alguns meses, 2 meses no máximo, a Copel vai entrar na internet, né? Fornecendo provedor de internet para quase todo o Paraná. Então, quem tem internet aí vai melhorar um pouco aí a qualidade do serviço. Né? E com essa advento dessa internet, nós podemos, por exemplo, hoje conversar com pessoas lá no Japão, que é lá debaixo da terra, né? Do lado do mundo, e já se pode falar e visualizar em tempo real. Né? Você pode conversar e, tendo uma filmadora, você pode falar e olhar para a pessoa. Então, gente, a mídia tem crescido muito rápido, tem massificado muito rápido, tem dominado demais as nossas lares e até mesmo as nossas igrejas. Nabucodonosor, nessa época, ele não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet. Então ele massificou com o poder, né, com a força. Ele massificou a religião através de um decreto, obrigando todos os povos, nações, né, e línguas, que o texto fala, a adorarem a imagem que ele tinha feito.
Então a massificação é um instrumento de dominação, que vem dominar o ser humano, fazendo com que ele não tenha vontade própria. O segundo instrumento, a segunda característica da massificação é que ela é um instrumento de desumanização. Desumanização. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada vez menos ela pensa no ser humano que compõe a massa. O indivíduo, como pessoa, não tem valor para a mídia, não tem valor no mundo atual. Né? Nós vemos, por exemplo, em Lucas 4, o episódio da mulher do fluxo de sangue. Né? Lá tinha um monte de gente em volta de Jesus e de repente uma mulher tocou em Jesus lá e foi curada. E falou: opa, quem encostou em mim? Você imagina, a multidão fica desprendendo assim, né? E Pedro fala: mas Senhor, tanta gente aqui, você vai falar quem te tocou? Né? Então nós vemos aí nesse texto as duas visões. Pedro pensava na massificação. Tanta gente aqui, um monte de gente aqui, você vai falar quem tocou? E Jesus não, ele conhecia um por um daqueles que estavam lá, a ponto de saber, quando a mulher tocou nele, que ela havia sido curada. Então nós vemos que Jesus, ele é o contrário a essa visão de massificação. Né? Massificar é não querer saber que no meio da multidão existem pessoas com nome, com uma história, com sentimentos, com problemas, com família, com relacionamentos e com tudo mais que o ser humano pode ter. A Coca-Cola, por exemplo, ela não quer saber se você tem um problema de estômago e não pode tomar, ou se você não tem dinheiro para comprar. Quer que você tome Coca-Cola. Né? Tome Coca-Cola. E o plano da Coca-Cola era de chegar até o ano 2010 com um alvo de que todo ser humano da Terra tome uma Coca-Cola pelo menos uma vez por dia. E poucos são os países do mundo que não têm Coca-Cola. Então, o ser humano nessa atual sociedade massificada é visto como comprador de um produto ou uma ideia que está sendo comercializada. Você não é mais o Milton, não é mais o Wilson, é alguém que pode comprar alguma coisa, ou um refrigerante, ou comprar uma ideia, ou comprar um político, alguma coisa você tem de valor. Se você não tem valor para a mídia, você não é nada, você é jogado de lado. É deixado de escanteio. Vocês querem saber hoje o maior objeto de manipulação de massa que promove muitas pessoas através da mídia? É o Nordeste. Eu estava assistindo um programa essa semana aqui de um rapaz, um repórter fazendo lá a reportagem, e ele disse que sobrevoando o Nordeste você vê em meio àquela seca toda algumas fazendas totalmente verdes. Né? Então você vê os traços de verde no meio daquela miséria toda, que são fazendas de políticos, irrigadas e tudo mais. Agora, por que os caras não querem resolver o problema do Nordeste? Porque aquilo lá elege muito político, dá moral para muita gente. Então, quer dizer, ninguém está vendo o Nordeste como um monte de seres humanos que tem necessidade, mas sim como uma massa de pessoas que pode trazer benefício algum para alguém. É assim que as pessoas estão vendo a sociedade atualmente. Né? Então, na massificação, poucos têm o poder de falar para que o resto saiba o que fazer. Então, muito poucas pessoas falam que o resto do país todo, do mundo todo obedece. Né? E sendo assim, então, o ser humano está sendo reduzido de pessoa
né, de indivíduo a apenas um pedaço de uma massa, um pedaço de um grupo. Né? Aquela visão de humanização já se foi. A Bíblia diz que Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça. Deus conhece um por um. Nós vemos o exemplo de Jesus, o episódio em que Jesus foi no poço de Jacó conversar com uma samaritana. Ele sabia o que se passava na vida dela, ele nunca havia conhecido ela. Deus nos conhece pelo nome. Deus sabe o que cada um de nós sentimos, o que cada um de nós necessitamos. E isso está sendo destruído pela sociedade. Estamos adentrando para o terceiro milênio, totalmente massificados, como pedaços de massa, pedaço de gente, pedaço da sociedade. E o terceiro característica da massificação é que ela é um instrumento de estagnação. Além dela tirar a condição humana, além dela dominar, ela deixa a pessoa estagnada, sem pensar, como acomodada. A massificação é um convite sério ao comodismo, onde você ouve o que a mídia fala, e ela fala o que você deve gostar, o que você deve pensar, o que você deve usar, o que você deve sentir, o que você deve fazer. Nós vemos hoje em dia aí muitos adolescentes, todos usando argolinha, alfinete aqui, na língua, e roupa rasgada e não sei o que lá, e nem sabe por que ele está usando aquilo. Por quê? Não, porque eu gosto. Não gosta nada. É porque ouviu na televisão de que você tem que gostar, que você tem que fazer isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E está sendo. Né? Então, se a gente se conformar com a massificação, nós vamos nos conformar com a ideia de que poucas pessoas que não seguem ao nosso Deus estão dominando o nosso mundo. Estão dominando o nosso mundo. Por exemplo, por que a Rede Record, que é uma rede que pertence à Igreja Universal, não tem a programação 100% evangélica? Porque não dá ibope. Porque os crentes estão massificados e não se conformam em assistir algo que é bom, que é útil. Querem ver lá um ratinho que só passa pauleira e briga. Me desculpe aqui quem gosta do ratinho, né? Mas é a minha opinião sobre o assunto. Ou então querem ver outros programas lá que não tem nada a ver, não traz edificação. Então, para não falir, ela tem que abrir mão. Eu vi um estudo sobre a Rede Record que no começo ela começou a colocar muito programa evangélico, quase que ela foi à falência. Eu digo, mas você está tendo que bancar a emissora. Aí falou, não, peraí, assim não dá. Então começaram a modificar a programação e se você for ver hoje, se não falar, ninguém percebe que ela é uma emissora evangélica. Porque nem mesmo os crentes dão crédito para isso. Né? O CD evangélico, por exemplo, sabe que o CD evangélico é tão caro que em vez de nós crentes comprarmos mais CDs evangélicos, compramos CD de pagode, CD de música sertaneja, CD de rock. Né? Fica dando dinheiro aí para esses grupos que não servem a Deus, enquanto aqueles irmãos que servem ao Senhor, que estão fazendo um trabalho edificante, estão penando aí. Né? Você conhece aqui o Carlinhos Félix, que é um músico evangélico, tremendo. Não sei se você não sabe, o Carlinhos Félix ele trabalha na Petrobras. Já tem vários CDs gravados, foi precursor do grupo Rebanhão, e ele, até pouco tempo, ele trabalhava na Petrobras para poder sobreviver, porque da música ele não conseguia. Por quê? Porque você compra um CD do grupo de samba aí, mas pirateia o CD do Carlinhos Félix. Porque a mídia te faz
gostar de certo tipo de coisa. Então, gente, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, gostaria que você abrisse a Bíblia nesse texto, alguém abrisse e lesse para mim. Romanos, capítulo 12, versículo 22. Não tem? Deixa eu ver aqui. Não tem. 2. Exatamente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está falando aqui contra a massificação. Olha, não se conforme com o que tem acontecido no seu século, com o presente século, mas transformem ele. Que vocês tenham uma mente renovada, um espírito renovado, que traz novas coisas, as coisas voltadas para Deus. Na massificação que Nabucodonosor tentou fazer lá, somente 3 jovens não fizeram o que ele quis. E eram 3 jovens que estavam intimamente ligados com Deus, tinham vida com Deus, e eles pagaram o preço e foram contra essa massificação religiosa promovida por Nabucodonosor. E nós hoje, como igreja, como reino de Deus, temos que nos levantar contra essa dominação que tem penetrado nossos lares, dominado nossa vida e tem atrapalhado e trazido uma estagnação para o crescimento da igreja. Concluindo, a igreja é chamada hoje a desmassificar as pessoas desse próximo milênio. A desmassificar as pessoas. Você hoje em dia já não é mais uma pessoa, você é um número. Né? Você tem um RG, CPF e hoje em dia na era do cartão, né, cartão de crédito, então a gente está se reduzindo a um número. Nem nome você não tem mais. Né? Existem algumas escolas, uma escola evangélica, né, em Londrina pelo menos tem feito isso, que é valorizar o nome da pessoa. Na chamada eles não fazem mais número, meu nome, qual tinha na escola. Eles sempre pelo nome, para valorizar a pessoa, o indivíduo. Valorizar a pessoa como ser humano. Né? Então, gente, visto que os meios de comunicação têm se tornado mais disponíveis às pessoas no terceiro milênio, nós precisamos nos opor a eles. Agora, não estou falando aqui para você chegar em casa, picar o pé na televisão, tacar o rádio na parede e falar, não, hoje em diante eu não vou mais, vou me isolar do mundo e não vou mais participar de nada. Não é isso que eu estou querendo falar para você. Não é isso. Agora, o que nós temos que ter é um senso crítico maior. Um senso crítico mais aguçado. Porque nós temos um senso crítico bom, porque nós sabemos criticar o irmãozinho que levanta a mão na igreja, sabemos criticar a pessoa que faz uma oração um pouco mais alta, sabemos criticar a pessoa do grupo de louvor, sabemos criticar a outra igreja que faz outras coisas. Então nós temos um senso crítico ótimo. Crente para senso crítico é o melhor tipo de pessoa. Então nós temos que começar a usar esse nosso senso crítico também nos meios de comunicação. Filtrar aquilo que você pode filtrar, absorver aquilo que a vida tem de bom, que também não é tudo ruim. Agora, reter o que é bom e apartar o que é mal. Se levantar contra aquilo que é errado. Né? Eu vi muitos
crentes, comprando, por exemplo, os filhinhos pequenos do disco do El Chan. Tão bonitinho lá dançando. Né? Gente, o que é isso? Né? Não admite um cristão fazer um negócio desse. Ou então compra uma CD do Tiririca para o seu filho. Pô, compra um CD aí de música evangélica, compra um grupo de criança evangélica, né? Faça alguma coisa que edifique a vida do seu filho. Né? Não sejam bonecos de massa. Então, gente, nós temos que usar nosso senso crítico para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, que é transformar a mente, transformar o nosso século. O século XX não dá mais, já era, já foi. Mas nós temos então a responsabilidade de transformar o século XXI, transformar na realidade do nosso país, na realidade do Evangelho, na realidade da nossa igreja no próximo século. Deus não nos vê como uma massa, não nos vê como um grupo de salvos, assim como cada um, indivíduos, filhos dele, salvos. Né? A massificação é um instrumento de perpetuação dos poderosos dominadores. Né? E essas pessoas aniquilam a humanidade existente dentro de nós. Aniquilam, vai destruindo, levando a gente a viver uma passividade pecaminosa, se conformar com as coisas, se conformar com o que é errado, cauterizar nossa mente. Diante de todos os habitantes da terra, Deus conhece a cada um pelo nome. E nós, por isso, devemos opor essa massificação, nos opor a essa dominação, a essa desumanização. E é nosso dever, como obreiros de Deus na terra, resgatarmos o valor do ser humano, o valor do indivíduo, o direito de pensar por si mesmo e ter, por suas próprias conclusões, fazer o que é certo e o que é errado. E nós temos a chave nas nossas mãos. Basta nós colocarmos em prática. E começando por aqui, começando por mim, nós vamos conseguir vencer esse instrumento de dominação terrível, até mesmo transformar em bênção, que é a mídia atual. Amém? Vamos orar? Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos clamar pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Queremos pedir ao Pai que você esteja dando a tua bênção, para que possamos cada vez mais ter nosso senso crítico, Senhor, voltado para Ti. Que possamos aprender, Senhor, a revidar quando necessário, Senhor, em relação a essas coisas. A não sermos dominados por aqueles que não são guiados por Ti, ó Senhor. Que em nome de Jesus, nós sejamos, ó Pai, transformados pelo Teu Espírito e possamos, através da nossa transformação, também transformar mais e mais pessoas, ó Pai. Tem misericórdia, porque muitas vezes temos feito, Senhor, coisas que são erradas aos Teus olhos, sendo guiados por essas pessoas que têm massificado a sociedade atual. Pai amado, que nós, como igreja, como Teu corpo, possamos transformar o próximo século, ó Pai. Transformar o país, o Brasil, o mundo em um lugar melhor, em um lugar abençoado e tomado pelo Teu poder. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós convidamos os instrumentistas para estarmos cantando o hino 368. Nós queremos agradecer a presença de todos, especialmente a presença do reverendo William, pela disponibilidade em estar conosco nesta noite. E o nosso desejo é que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu ministério na cidade de Guaíra, e que possa Deus usá-lo continuamente. Nós estamos chegando ao encerramento do nosso culto e
nós convidamos todos os irmãos, todos aqueles que estão aqui presentes. Ao encerrarmos o culto aqui no templo, nós estaremos nos dirigindo ali no salão social. Quando todo aniversário tem alguma coisinha, vamos ter hoje também. Então, ao encerrar o culto, os irmãos, por favor, salão social. 368, despedida. Somos muito gratos, ó Deus, a Ti. Ó Deus, pela oportunidade que tivemos em adorar ao Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pelo culto que prestamos a Ti. Te louvamos, ó Deus, pela participação dos Teus filhos na adoração ao Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pelo aniversário da nossa igreja nesta cidade. Te louvamos, ó Deus, pelas vidas que passaram por esta igreja, que aqui experimentaram, Senhor, o alimento dos céus, que aqui experimentaram, Senhor, a unção do Teu Espírito, que aqui experimentaram, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que aqui passaram e continuam, ó Deus, a realizar a Tua obra em tantos lugares por este nosso Brasil. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que aqui passaram e que hoje, Senhor, estão na glória louvando o Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que aqui passaram, ó Deus, e puderam receber a palavra do Senhor, o consolo, uma palavra, Senhor, de conforto, uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Ó Deus, nós te rogamos nesta noite que esta igreja, Senhor, não volte a completar mais 19 anos, mas, Senhor, se o Senhor não voltar antes, mas que esta igreja, Senhor, continue a realizar, Senhor, o seu trabalho aqui sobre a face da terra, como verdadeira agência do Senhor para a salvação dos homens. Ó Deus amado, nós te suplicamos a Tua bênção, a Tua igreja. Ó Deus, faça-nos instrumentos, ó Deus, para semearmos a Tua palavra,
para alcançarmos as vidas famintas, as vidas carentes, as vidas necessitadas. Ó Deus, somos gratos a Ti. Ó Deus, acompanha, pois, nesta noite o Teu povo, de volta aos lares. Esteja guardando, ó Deus, cada família. Senhor, esteja visitando a cada coração. Ó Deus, muito mais do que a massificação que possa atingir as nossas vidas, nós como indivíduos, como seres amados pelo Pai, possamos a cada momento sabermos agradecer a Ti. Fica na Tua igreja, em nome de Jesus. E agora, pois, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vós, agora para todo sempre.